De Brasília, vamos agora conversar mais uma vez com Luca Bassani, porque um porta-voz do comando militar iraniano afirmou à TV estatal do país que Israel realizou ataques contra o Irã até as 9 horas de hoje. Isso é, após o acordo de cessar-fogo apresentado por Donald Trump ter entrado em vigor. Luca Bassani, então, de volta e traz as atualizações para a gente. Oi, Luca, bom dia para você. Bom dia a você, Soraya, a todos que nos acompanham. Exatamente esta informação que é veiculada através da mídia estatal iraniana, principalmente através de um porta-voz do comando militar do Irã, no qual eles acusam Israel de terem violado o cessar-fogo, de ter, de certa forma, continuado com as hostilidades, com o ataque às 9 horas da manhã, horário local, 2 horas e 30 minutos da manhã, no horário de Brasília. Nós vemos que, neste momento, há também essa mesma acusação por parte de Israel, já que alguns drones iranianos foram interceptados logo no começo desta manhã de terça-feira no território israelense, mas outras hostilidades, até observadas por outros órgãos de imprensa internacionais, não foram notificadas até o momento. Então a gente vê que pode ter havido, de certa forma, uma quebra do cessar-fogo proposto por Donald Trump e concordado por ambos os lados, mas nada muito além daquilo que a gente observava e, inclusive, muito abaixo daquelas hostilidades observadas nos primeiros dias, com muitos mísseis balísticos, forte destruição da infraestrutura e muitas operações, no caso de Israel, em bases militares do Irã. O objetivo da comunidade internacional e principalmente dos Estados Unidos, que tem liderado esse esforço de mediação, é que essa situação mais pacífica, de diminuição constante das hostilidades e a pausa definitiva das mesmas, possa acontecer nesta terça-feira e pelos próximos dias, já que o presidente Donald Trump deixou bem claro que o seu objetivo é a paz. Ele sabe que a continuação dessa guerra poderia ser um desgaste para o seu próprio governo, ainda do início do seu primeiro semestre, né, no começo do segundo semestre do seu segundo mandato, e isso, obviamente, que pode trazer uma situação bem complexa interna, ele que já encontra diversos problemas, seja no Senado, seja no Congresso. Ficaremos observando como os outros agentes geopolíticos se manifestarão, a Rússia, a China, também os vizinhos árabes do Irã, que, mediante o ataque de ontem, também se mostraram muito insatisfeitos com o ataque realizado no Catar, mas que foi repelido pela defesa antiaérea norte-americana ao longo de toda essa terça-feira, e da madrugada desta terça para quarta continuaremos observando se isso será cumprido aos moldes que prometeu Donald Trump ou se foi apenas uma retórica utilizada pelo presidente norte-americano para tentar acalmar os nervos, principalmente do mercado, que tinha reagido muito mal no início dessa guerra. Daqui a pouco você volta, Luca, trazendo mais atualizações aqui para a gente no Jornal da Manhã. Deixa eu chamar novamente o Zé Maria Trindade, também o professor Furriela, para a gente analisar esse ponto agora que o Luca trouxe, né, Zé? Essa possível quebra no acordo de cessar-fogo, na sua avaliação, então, indica que é possível que não tenha tido de fato um acordo, e na sua avaliação, será que já é possível determinar que essa guerra se estenda por mais dias ou até meses, ou que seja breve? Olha, Soraya, o presidente Lula está recebendo avaliação momento a momento do que está acontecendo no Oriente Médio. E nas conversas que eu tive, a palavra que eu mais ouvi foi imprevisibilidade. E essa imprevisibilidade pode até ser uma paz, pode se chegar a uma paz, e até uma paz duradoura. Mas não há elementos para definir o que vai acontecer nos próximos dias, quanto mais no próximo mês e no próximo ano. E a avaliação do Itamaraty brasileiro é o seguinte, é de que o mundo teve uma mudança muito forte de gestão e de eixo. Mudou-se o eixo econômico com esta guerra tarifária do presidente norte-americano Donald Trump, depois mudou-se o eixo político. E as organizações internacionais estão tão fragilizadas que elas não têm forças para atuar numa situação assim. O que está faltando é um interlocutor forte, crível, dos dois lados, para que se possa chegar à paz. Por incrível que pareça, é uma guerra que não interessa a ninguém, nem ao mundo exterior, nem aos dois que estão nessa contenda. 3 agora com a entrada dos Estados Unidos. Professor Manuel Furriela, está dentro daquilo que o senhor dizia anteriormente, ou seja, alguns ataques já engatilhados, e aí a gente tem um cessar-fogo sendo acionado e não dá tempo de desfazer a operação? É por aí, ou a gente pode considerar isso como uma possibilidade de violação do cessar-fogo?
Eu acredito que ainda a gente está nessa margem de que ataques residuais ainda aconteçam, né? Tanto é verdade que a gente percebe já uma diminuição de intensidade. Agora era para ser o contrário, com os ataques israelenses se intensificando, né, não só a alvos militares, mas também vitimando, matando vários dos líderes políticos, líderes cientistas iranianos, líderes militares, inclusive da Guarda Revolucionária, né, que protege o regime. Então, era para a gente estar agora com um momento de mais intensificação de ataques, inclusive porque também o Irã se sente pressionado a dar uma resposta aos ataques americanos e aquele ataque avisado, digamos assim, né, a uma base americana no Catar, não dá para a gente colocar nessa conta. Então, acho que esse momento de arrefecimento que é visível, eu acho que ele é um bom sinal. Residualmente, algumas situações, porque as partes, né, os estados envolvidos já tinham operações em curso, precisam dar uma resposta aos seus públicos, e a previsão já dos Estados Unidos de que isso efetivamente aconteceria, né, que a gente teria aí ainda algumas horas de hostilidades. E por outros conflitos internacionais, né, que a gente já acompanhou, também essa situação ela é comum, né? É muito difícil você ter de imediato a cessação completa dos ataques. Daqueles mais substanciais, sim, a gente não está verificando nada relevante acontecendo nas últimas horas, então é bom sinal. Mas o processo todo tem dificuldade, né, como o Zé Maria falou, de um mediador. A gente encontra poucas alternativas viáveis, mas eu acho que agora os Estados Unidos não se colocam propriamente como mediador, mas colocam uma pressão muito grande sobre as duas partes. Israel também sendo pressionado a cessar as hostilidades com a grande operação que os Estados Unidos realizou. E o Irã com receio de operações ainda maiores contra o seu território e o regime sempre com receio de cair num momento como esse. Agora, eu acho que um ponto também que é interessante a gente incluir aqui é que o mundo no Oriente Médio mudou completamente. Se a gente pegar nos anos 70 do século passado e até mesmo nos anos 80, nós tínhamos os países árabes, a maior parte deles pelo menos, ainda com uma hostilidade muito grande com Israel. Isso mudou nos últimos anos, seja porque esses países se modernizaram, seja porque outros buscam alternativas futuras de negócios em relação ao petróleo, o caso da Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos. Então sai da agenda deles continuar apoiando o Irã, que é persa, é um outro povo, é uma outra gestão, é um outro tipo de governo diferente, né, do que você tem pelo menos na maior parte dos estados da região. Foge também ali deles o interesse de apoiar uma continuidade de um conflito dessa natureza. Agora, professor, na sua avaliação, você acredita que os iranianos têm na figura de Donald Trump alguém que podem confiar, de fato, como esse personagem mediador, negociador para para que a gente possa chegar aí ao fim do conflito nessa negociação? Olha, por incrível que pareça, ele é multifacetado, né? Como a gente sabe, ele muda bastante. Mas é interessante que em vários momentos isso acaba sendo útil. Acho que a gente tem que tirar e fazer pegar o limão e fazer uma limonada, né? Usando aquela expressão aí popular. Mas de qualquer forma, na sua outra gestão, ele desfez um acordo que havia com os iranianos, estabelecido, entabulado pelos europeus, né? Os avalistas eram os europeus naquele momento, e nós tínhamos o presidente Obama, que acabou aceitando o acordo. E ali ele acabou cancelando o acordo. Um acordo também, na época, frágil, né? Acabou saindo, mas era frágil. Uma série de previsões ali que ainda eram de difícil execução, né? Mas, de qualquer forma, agora nesta gestão, surpreendentemente, os diplomatas americanos voltaram a falar com os iranianos. Até há poucos dias atrás, né, justamente antes dos ataques mais determinantes dentro do território iraniano, né, organizados por Israel, ainda havia um diálogo muito produtivo. Isso é interessante, é incrível como conseguiu-se
reconstruir uma situação dessa, um diálogo, justamente no governo que havia cancelado o anterior. Mas eu acho que é um bom sinal. Há um sinal de que os diplomatas têm conversado e o Donald Trump, mesmo tendo cancelado o acordo anterior, né, que era muito frágil também, como eu mencionei, de qualquer forma, se a gente for perceber, ele foge de levar os Estados Unidos a entrar em mais conflitos, o que é muito bom. E neste caso específico, esse ataque pontual realizado não só desmantela grande parte desse programa nuclear, que causa receio a todo mundo, até mesmo aos apoiadores do Irã, Rússia e China principalmente. Ninguém quer mais um país com armamento nuclear para se ter aí mais uma questão de difícil resolução no futuro. Então ninguém tem interesse. Então fez essa grande operação. E a partir de agora, como houve essa reaproximação de diálogo, eu acredito que ele se torna, por força da pressão que pode fazer em cima de Irã e Israel, um interlocutor para uma composição. Agora, Zé Maria Trindade, diante disso e com esse redesenho aí que o professor citou aí dos últimos anos, das últimas décadas, a pergunta que fica é, será que Israel está mais seguro hoje? O grande temor de Israel é uma bomba atômica, né? Uma tecnologia nuclear que está cada dia mais portátil e mais eficaz, há uma evolução muito grande e o mundo está rediscutindo o armamento nuclear, né? Trata-se de um armamento de destruição em massa e que não tem fronteiras, né? Um artefato nuclear que é lançado sobre Israel pode voltar, inclusive, para o Irã e para toda a região, para se ter uma ideia. E, de repente, o mundo descobriu que as armas nucleares não foram extintas, elas estão escondidas. O Brasil, eu já conversei com várias autoridades aqui, acha errado, né? Mas o Brasil proíbe. Na Constituição, talvez seja um dos poucos países do mundo que faça pesquisa ou que tenha armas nucleares. Nós não podemos enriquecer urânio nem a 12%. É só mesmo para geração de energia. E, principalmente, o que mais usado hoje é o submarino nuclear. A Marinha Brasileira é a que detém a maior tecnologia em projetos nucleares aqui no Brasil. Eu conversei com os comandantes da Marinha e eles dizem o seguinte, se houver a liberação, o Brasil constrói um artefato nuclear em poucos meses, fala 2 meses, é só enriquecer o urânio, já existe tecnologia, não faz isso porque nós somos fiscalizados. Vem técnicos lá olhar o enriquecimento de urânio, nós pedimos a 18% para o submarino e negaram, para ser 18%, para se ter uma ideia. Então, assim, se o Brasil pode fazer isso em 2 meses, é claro que o Irã tem, sim, um artefato nuclear. O mais complicado seria o veículo, como transportar esse artefato. Mas hoje, com os drones, isso já foi simplificado. Portanto, se existe uma coisa boa nesse processo todo, é a rediscussão sobre o armamento nuclear. Isso é perigoso e ameaça a humanidade.